anunciei Fábio Zugman, mestre em administração e escritor, está conosco nesse quadro Assuntos Gerais. Fábio, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Estevão, e você? Bom dia. Tudo jóia. Cuidado com o que você deseja, porque o senhor está fazendo esse alerta. A gente deseja muita coisa para 2016, hein? 2016 está cheio de esperança. Tá aí. Justamente, Estevão, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: é muito comum a gente sonhar e esperar as coisas, ou achar que se a gente sonhar, as coisas vão acontecer sozinhas, ou a gente se frustra porque as coisas não acontecem, né? E o meu alerta é o seguinte, que existe uma ligação entre o que a gente sonha, ou o modo como a gente vê o mundo, vamos colocar assim, com as ações que a gente toma na vida, certo? Essa relação é direta, né? É uma relação bem direta. As pessoas acham que é uma coisa mística, que tem muito a ver com profecia, mas não é bem assim, né? É inclusive um fenômeno em ciências sociais chamado profecia autorrealizante. Como que eu vou dar um exemplo disso? Profecia autorrealizante? Certo? Então amanhã vai todo mundo correndo e saca o dinheiro daquele banco. Qual é a consequência? O banco acaba quebrando. Claro. Né? Porque todo mundo achou que ia quebrar. Então uma outra, época de fim de ano, festa de família, vamos dizer que eu te encontro na festa, né? Eu te conheço os carnavais já, e eu resolvo que eu não gosto muito de você. Então eu vou observar justamente aqueles comportamentos em você para provar aquela minha ideia que eu não gosto de você. E eu vou sair da festa mais mordido ainda, com mais raiva ainda de você. Porque eu vou falar, o Estevão senta assim, faz assado, fala não sei como. E eu só vou reforçar aquele meu comportamento de que eu não gosto de você. E, consequentemente... Só enxerga, entre aspas, os defeitos, né? Exato. Porque eu já estava predisposto a ver aquilo. Então, é muito comum, a hora que a gente traça as metas, ou pensa sobre o futuro, a gente coloca esse nosso comportamento na visão e age daquela forma. Certo? Então, se eu disser, 2016 vai ser uma crise lascada, não tenho o que fazer. Eu vou passar o ano inteiro achando que não tenho o que fazer, querendo me esconder embaixo da mesa, porque a crise vem aí. E eu posso olhar, não, peraí, está em crise, mas o que as pessoas precisam para lidar com a crise? O que eu posso oferecer para não ter crise para mim, ou para sair ganhando com essa crise? Então, isso é muito interessante, porque eu fui até a entrevista de um jeito diferente. Eu fui até a entrevista de final de ano da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que projeta um ano muito complicado em 2016, com desemprego, enfim, com falta de investimentos ou perda de investimentos, e a mídia realmente está destacando algumas previsões muito ruins para 2016. Mas nós temos que fazer a nossa parte, como o senhor destacou, não dá para enfiar debaixo da mesa, porque aí o bingal vai desandar de vez, né? Exato. Então, o que eu estou percebendo é focar... O patrão não investe que tem medo, o empregado não gasta o salário porque tem mais medo ainda, e aí a economia trava de vez, né? Nós temos que fazer a nossa parte no que diz respeito a planejar e focar nas ações positivas que podemos adotar, nos nossos, digamos, nas nossas armas, né? Pessoais para enfrentar isso, né? Até para oferecer soluções, quer dizer, na vida profissional, que possam ir de encontro com o que as pessoas querem na crise. Então a gente vê, por exemplo, muito restaurante lotado essa época. Você fala, mas cadê a crise que o restaurante está cheio? O aeroporto, dia 25 de dezembro, estava empapuçado. Estava lotado. Então, quem sabe a pessoa não vai para o exterior, mas ela vai para uma praia mais próxima, para visitar os parentes. Então existe um mercado acontecendo, as pessoas continuam vivendo mesmo em crise, certo? Agora eu posso querer aproveitar isso, posso olhar essa questão do cuidado com o que você deseja, eu posso olhar isso de uma forma positiva, ou eu posso olhar isso e falar, bem, vamos passar o ano então chorando de braço cruzado. Isso vale muito também, é difícil falar para o empresário que, é claro que o planejamento deve fazer parte da vida do empresário, e ele está tendo realmente dificuldades. Mas a hora, muitas vezes, é de ousar um pouquinho também nessa crise, né? Exato. Buscar o diferencial, né? Exatamente. E olhar assim, bem, a crise existe, é uma realidade, não dá para negar isso, certo? Agora, o que as pessoas vão continuar consumindo, tá certo? O que elas vão querer consumir durante a crise? Tem um dado muito interessante, Estevão, se você pegar a crise americana em 2008, você vai ver que algumas empresas, como o McDonald's, o Walmart, se deram muito bem. Por quê? Eu não vou levar a família a jantar num restaurante, mas vou levar no McDonald's.
Então, assim, sempre tem alguma coisa que você consegue explorar, né? Serviço, por exemplo, o cabelo continua crescendo. Então eu posso diminuir as vezes que eu vou cortar o cabelo, mas eu vou continuando a cortar o cabelo. Aquelas coisas básicas que não adianta, a vida continua, a gente precisa continuar consumindo. Ou esse ano eu não posso viajar, mas então eu vou no shopping e vou me dar um presente, porque já que eu não posso viajar, eu vou gastar um pouco mais na loja X lá que eu gosto. Então sempre existem essas visões diferentes que você pode usar no seu negócio para falar, bem, peraí, o que eu posso oferecer para as pessoas que estão vivendo essa crise? Outro dia eu vi, inclusive, uma matéria muito interessante de salões de barbeiros, né? Uhum. Para que cortam cabelo de homem, e geralmente é totalmente diferente do salão de beleza de mulher. A mulher entra e gasta mesmo. Uhum. O homem é aquela coisa, faz a barba, para o cabelo, mas como que esse pessoal começou a agregar valor a esse serviço? Oferecendo, primeiro dando uma completa mudança no layout do salão, né? Certo. Como é arte retrô, década de 50, tudo. E oferece agora uma cervejinha artesanal, né? O tempo de permanência do homem nesses salões passou a ficar mais longo. É criatividade, agregar valor, é chamar, é se destacar na concorrência, né? Com certeza, e é aquela coisa, se o mundo está complicado e eu tenho que cortar o cabelo, eu vou num lugar que eu consiga pelo menos relaxar um pouquinho, nem eu gasto um pouquinho mais, né? Onde eu me sinta confortável, relaxado. Isso, vou me dar um mimo de presente. Isso é muito legal, é um exemplo clássico de como a pessoa tendo visão, claro que tem que ter investimento, tem que ter acesso ao crédito, como frisou o Fábio, nós não estamos destacando que a crise não existe, porque basta ir ao supermercado e você vê que tem crise, porque Exato. Tem crise no seu bolso, tem inflação de quase 11%, de mais de 10%. Nós estamos querendo focar o lado positivo. Toda situação tem um lado positivo que privilegia a criatividade, né? Exato. Eu digo o seguinte, Estevão, em crise a gente precisa olhar para muito perto ou muito longe. Ou seja, o que eu posso oferecer, como você falou, para a barbearia do bairro para fazer uma coisa diferente? Ou aproveitar, o pessoal reclamar, o dólar está perto de 4. Ok, então eu não vou vender aqui na minha cidade, eu posso vender para quem está fora meu produto. E justamente é isso que a gente está comentando. A crise existe, não é uma questão de negar a crise, de ver tudo com óculos floridos só porque é ano novo, mas olhar para essa situação e falar, bem, onde que está a oportunidade? Para onde que eu posso ir, já que o mundo é assim? Ô Fábio, é interessante também, porque o setor de serviços, alvos dos nossos comentários, é um setor que, obviamente, sente o impacto da crise, mas vamos colocar alimentação. Isso. Alimentação você tem vários nichos, tem os restaurantes mais populares e tem o self-service, por exemplo, a pessoa não deixa de ir a um self-service comer, tem que comer, né? Exato. Tem aqueles restaurantes mais sofisticados, que embora possam passar, teoricamente, por uma dificuldade maior, eles têm um público também, um nicho de pessoas que passam ao largo dessa crise, né? E também é uma questão de lazer, quer dizer, se você não pode viajar no fim de semana para a praia, você vai num restaurante bacana. E tem uma coisa interessante, assim, eu queria apontar também, que é muito comum a gente ver pesquisas. Mas agora um restaurante na Índia, na China, sei lá, nos Estados Unidos, está mais barato que um restaurante no Brasil. Mas eu não vou pegar domingo à tarde, pegar um avião e ir comer num restaurante na China. Não dá pra fazer essa comparação. Então, esse papo economês, de vez em quando, meio que confunde meio de campo, né? Não é porque agora aqui está mais caro do que outro lugar, do que antes era mais barato, que as pessoas vão parar aquele comportamento, ou que elas não vão até procurar mais daquilo para substituir até uma questão de crise, né? E outra coisa, Fábio, é que nesse momento de crise, abrem-se teoricamente portas para negociação. E eu acho que o brasileiro está pouco acostumado geralmente à negociação. Sentar-se à mesa com o seu credor ou com o dono do apartamento que você está alugando e negociar, o momento é esse, né? Exatamente. O que tem de gente começando a enxergar que pode conseguir até uma redução de aluguel, como você falou, até em um livro meu é interessante que eu escrevo isso. O brasileiro, ele costuma negociar em duas situações da vida, quando compra o carro e quando compra o apartamento.
E a gente não tem experiência de negociar. De vez em quando tá numa loja que tem lá o preço fixo, você pode chegar, mas se eu pagar à vista, tem desconto, se eu pagar X. As pessoas têm que ter essa questão, de repente, de tentar dar uma cavadinha, até para ter a prática, para você aprender a negociar. Tem que aprender a negociar, pode parecer simples, mas com o passar do tempo você vai ganhando a manha, né, Alfa? Exato, é uma habilidade como qualquer outra. É uma habilidade. Não pode deixar para quando trocar o carro a cada 5 anos, para chegar na hora e querer negociar uma coisa tão importante assim. Falou em carro e apartamento, o brasileiro sabe negociar. Agora, são as únicas ocasiões da nossa vida que a gente se preocupa em negociar preço, infelizmente. Por exemplo, há muitos pais que têm procurado as escolas. Tem que negociar. Exatamente. O ato de você procurar já lhe dá uma boa vantagem, porque você não é picareta, você não está querendo passar a perna. Você está passando por um momento de dificuldade, não quer, também entende a demanda do estabelecimento, e você quer um prazo de repente, né, um desconto, tudo é negociar. Exatamente, não é para nenhum dos lados é desonesto você negociar, até para a escola, por exemplo, que também tem as suas dificuldades, pode ver isso como positivo. Peraí, em vez do cidadão tirar o filho da escola, ele vem aqui falar comigo, ele quer continuar o serviço. Daqui a pouco, inclusive, eu vou colocar no ar a entrevista que fiz, destacando o site Faz o Quê? Esse site, ele promove a troca de serviços entre as pessoas, é o chamado escambo. Sei. E nesse momento de crise também ganha força, né? É importante. Eu, inclusive, falo o seguinte, de repente, habilidades que você tem de hobby ou de secundárias, que você pode explorar na crise. Então, ou seja, eu estou insatisfeito com o meu salário, mas eu vou dar aula de inglês, nem que seja pelo Skype no computador, não preciso nem sair de casa hoje em dia, né? Então, o que mais você pode fazer, de repente, para ter aquela renda extra, para se colocar no mercado de um jeito diferente, que você não faria numa época que está tudo maravilhoso, mas que agora você pode utilizar. Isso é muito legal. O senhor começa em administração. A administração de empresas, ela mudou radicalmente nas últimas décadas, né? A gente pode dar uma situada para o ouvinte em que momento nós estamos em termos de administração de empresas, hein, Fábio? Eu diria assim, Estevão, no Brasil, porque eu gosto de diferenciar o que acontece aqui e lá fora, né? Infelizmente muitos livros vêm lá de fora traduzidos e a pessoa acha que está na mesma situação que os americanos, por exemplo, né? Mudou muito desde o Peter Drucker? Olha, assim, a essência continua a mesma. O que eu diria que acontece hoje em dia é que as pessoas elas estão mais ligadas que a administração pode ajudar. Eu ouvia muito, mas a administração é uma coisa chata, é uma coisa muito burocrática. E a administração hoje em dia está mais dinâmica, as ferramentas são mais práticas, hoje em dia você tem no celular aplicativos que te ajudam com isso. Então eu diria assim que a filosofia do Peter Drucker ainda está lá. Mas na prática, hoje em dia é muito mais fácil você administrar e não é necessariamente aquela visão burocrática lá dos anos 80, por exemplo. Está mais horizontalizada também a gestão hoje, né? A gente aprendeu que o complicado nem sempre é o melhor. O mais simples, de vez em quando, resolve de um bom jeito também. Com certeza. O Drucker é considerado um dos papas aí da administração e, obviamente, as empresas hoje têm que se adequar. Muitas mudam o foco dos negócios. A gente pega, por exemplo, Blockbuster, né? Se uniu até a Americanas. Exato. Porque eu sou do tempo que eu já aluguei muito filme na Blockbuster. De repente, o negócio de baixar filme acabou, né? Exatamente. Tem vários casos famosos, né? Que não é que a empresa não sabia que ia acontecer, ela não conseguiu agir aquilo. Tem até um caso famoso que, anos depois que a Xerox estava mal, né? A Xerox virou sinônimo de cópias. Com certeza. Apareceu um relatório de uma consultoria grande, dizendo que eles foram avisados, né? Que viria a revolução digital por aí e as coisas iam mudar um pouco. A Kodak, né? A Kodak, a mesma coisa com filme ainda. A gente tinha aquela coisa de tirar férias e ter que esperar o filme ficar pronto. Meu Deus. Eu sou do tempo em que pra ver o gol do meu Galo, se eu tivesse perdido o Globo Esporte, eu não veria mais. Já era, né? Já era. Coisa mudou. Ô, Fábio, brigadão, viu? Eu que agradeço. Feliz 2016. Falar com você. Eu olho pro relógio, já tá quase chegando a hora do repórter CBN. Eu conversei com o Fábio Zugman, mestre em administração, escritor, né? Foi o nosso convidado. A gente abordou muito essa questão da administração de empresas, da criatividade para driblar a crise ou conviver com ela sem ficar lamentando. Tem que agir, não dá para ficar só lamentando.
E ele se apega muito a um alerta: cuidado com o que você deseja. Cuidado. Em respeito a planejamento